Beleza, galera? Aqui é Darley da V8 Mecânica, esse é o nosso plantão da oficina. Galera, tô dando uma manutenção aqui no Chevrolet Spin, pai do meu amigo Bruno. Um carro gigantesco. Esse carro, olha pra vocês, não sei se vai dar pra vocês enxergar aí, é o tamanho desse carro. Esse aqui é grande demais, viu? Esse carro tá com um problema, ele parece que trocou o catalisador há poucos dias. Só que eu vou mostrar pra vocês como é feito o diagnóstico, o mais simples que tem, quando o catalisador tá com defeito, tá? Esse aqui ele tá com defeito. Aqui, ó, o carro tá em funcionamento, tá em marcha lenta. Tô deixando o carro esquentar aqui para ver como ele vai se portar. E aqui, ó, nesse momento aqui que a gente consegue ver como tá a sonda lambda. Em azul aqui tá o gráfico da sonda lambda, a pré-catalisador, e aqui a pós-catalisador. Dá pra gente ver que as duas estão trabalhando da mesma forma, tá vendo? Ela sobe, desce a tensão dela, então aqui a gente consegue identificar o seguinte: a mesma mistura que está passando pela pré-catalisador está passando na pós-catalisador. Então esse catalisador não está fazendo a conversão catalítica. Bacana? Tudo que está entrando no catalisador está saindo do catalisador. O catalisador, galera, ele tem que fazer ele trabalha fazendo a reação química para tirar os gases nocivos da nossa saúde. Ele faz uma conversão ali, que é chamada de conversão catalítica, justamente para não jogar muita poluição para o ar. E se eu não me engano, ele tira justamente o gás, o CO2. Beleza? Só que infelizmente esse catalisador aqui não está funcionando. Não está funcionando bem, né? Vou dar uma acelerada no carro aqui. Aqui, ó. Eles estão funcionando normal. Vou dar uma acelerada, vocês vão ver que ele vai modificar o sinal. Porém, logo em seguida, passa um tempinho, ele volta. A primeira sonda lambda já voltou a funcionar. A segunda, logo em seguida, vai voltar a funcionar. A segunda sonda lambda aqui, ó, ela tinha que funcionar próximo desse sinal que ela está aqui, ó, entre 600 milivolts, mais ou menos dessa forma aqui. Ela não pode acompanhar a segunda sonda. Beleza? Se estiver acompanhando a segunda sonda, ela está com defeito. Agora vem um problema muito grave, galera, que o pessoal aí, ó, já começou a acompanhar a segunda sonda lambda. Não está fazendo mais a conversão. Beleza? Agora tem um problema muito grave que acontece hoje em dia, é o seguinte: esse carro aqui, ele não é um carro tão rodado. Não é um carro que está tão velho. É um carro 2013, se não me engano, mas não é um carro que está tão rodado assim. Porém, quando um carro desse dá defeito no catalisador, a gente quase sempre tem que comprar um catalisador novo, original, na concessionária. Um catalisador desse aqui chega a custar R$ 2.700. E aí? Como é que a gente faz para dar manutenção numa máquina dessa? É muito caro. Infelizmente, se ele continuar dessa forma, ele pode acender a luz de injeção. Isso é uma realidade. E a luz de injeção vai acender por quê? Porque ele vai mostrar pro condutor do veículo que há um problema na injeção eletrônica. Não direto, não é, eu falo injeção eletrônica, galera, não é o sistema de injetar combustível no carro, não. É no sistema por completo. Isso é um sistema que trabalha todo integrado. E a conversão catalítica faz parte da injeção eletrônica do veículo. É um sistema que trabalha em malha fechada. Beleza? Então a gente tem que ficar muito atento sobre isso aqui. Esse carro estava com problema na sonda lambda, já identificamos, já consertamos o defeito. Porém, quando ele começou a gerar o sinal para a gente, veio esse sinal aqui que não é um sinal agradável, não é o sinal que a gente esperava. E infelizmente aqui o cliente vai ter que gastar uma nota relativamente alta para poder resolver esse problema. Não é a notícia que a gente gostaria de dar para o cliente, né? A notícia que todo mundo espera é o seguinte: se levou o carro para o mecânico trocou alguma peça, resolveu, não foi tão caro, mas nesse caso aqui, resolvi uma parte, a outra parte ainda ficou pendente e pode novamente acender a luz de injeção e com certeza vai ser um defeito caro para se resolver. Bacana? Isso aqui é um defeito que eu costumo falar com o pessoal, meu amigo Flávio, ele sabe muito bem disso aí. Às vezes você cobra para trocar uma peça. É barato para trocar a peça? Às vezes pode até ser relativamente barato. A peça pode ser muito cara. Agora, para você avaliar qual peça que é boa, qual peça que é ruim, às vezes você tem que colocar ela no carro. Esse tipo de situação aqui é uma peça que a gente não tem como avaliar, a não ser que a gente instale no veículo. Instala no veículo, liga o veículo, testa, faz alguns testes para ver se está tudo funcionando ok.
Esse veículo aqui em si, por exemplo, eu não sei quanto ele pagou no catalisador, que esse catalisador já foi trocado. Também não sei por que ele trocou o catalisador, eis o problema. Qual é o risco dele ter trocado o catalisador pelo defeito que eu arrumei e o cara não arrumou, trocou o catalisador, ficou com o catalisador dele que estava bom e instalou um catalisador ruim. Isso aqui há uma grande chance de acontecer. Só que já tem acho que 2 semanas que ele trocou esse catalisador. Se ele voltar no local onde que ele trocou, possivelmente essa peça não vai estar lá mais. Então ele vai ter que gastar uma grana para trocar por uma peça boa. Esse caso aqui, galera, por exemplo, tá? Se eu tivesse que trocar esse catalisador, cobraria um valor X. Claro que não ia chegar próximo do valor do catalisador. Porém, algumas peças que a gente troca no veículo, pode acontecer, tá? Pode acontecer, por exemplo, se eu tiver que trocar o anel de segmento. O anel de segmento é muito barato. Eu não vou, se eu tiver que cobrar assim pelo valor da peça que eu estou trocando, eu não vou ganhar nada. Porém, tem que desmontar o motor quase que inteiro para trocar um anel de segmento. Entendeu? Então é muito complicado. A gente não mede a manutenção pela peça que você está trocando. Tem muita gente que chega na oficina aqui às vezes e compra uma peça que às vezes custa R$30 e acha que a manutenção vai ser 15. Isso não acontece, viu, galera? A manutenção quase sempre ela é calculada pelo tempo que é investido para trocar a peça e pela mão de obra que ela vai dar, né, claro, e pelo problema que ela pode gerar no veículo, por conta de garantia que a gente tem que dar. Bacana? Então a gente tem que fazer todo um cálculo aí, não é um cálculo simples, é um cálculo bem complexo. A gente tem que calcular tudo que a gente gasta na oficina, o tempo que a gente vai gastar para poder executar o serviço, é um negócio bem complexo. Mas não chega a ficar tão caro em vista da utilidade que a peça tem no veículo. Tem peça de carro que dura 10, 15 anos. Tem peça de carro que dura 6 meses. E algumas peças que duram 10, 15 anos, se você pagar, vamos supor, R$1.000 por ela, você pode achar inicialmente que é um valor muito caro. Mas pega esses R$1.000 e divide aí por 10 anos. Você vai ver que é uma peça relativamente barata. O problema é que a gente tem que tirar R$1.000 do bolso de uma vez só. Aí fica pesado. Então o carro segue aí a manutenção. Ele ainda não esquentou direito. Vou esperar ele, a temperatura chegar no ponto ideal, armar a ventoinha. Segue aqui o valor da sonda lambda. Possivelmente eu vou dar uma volta com esse carro aqui antes de entregar para o cliente, que ele me reclamou o seguinte também. Esse carro ele funcionava às vezes e depois que funcionava ele ficava ruim para andar, ficava dando umas engasgadas. Esse tipo de defeito é um defeito muito canalha, muito safado, que dá muito trabalho para poder resolver. Por quê? Eu já dei uma volta nesse carro há 2 dias atrás, ele não apresentou esse defeito. Ele deu uma rateadinha de nada, mas eu não consegui identificar se foi o câmbio que não conseguiu escolher a marcha correta para poder pegar uma subida, ou se foi alguma falha do carro. Esse carro estava com problema na vela de ignição também, que não estava torqueado corretamente. Estava com esse problema que a gente resolveu da sonda lambda, que ele não estava chegando à tensão correta. E tem esse problema do catalisador. Qual dos 3 problemas estava gerando a falha que o cliente estava identificando? Isso aí é muito... Costuma chegar carro na oficina com o cliente achando que é um defeito só. Nesse caso aqui, eu particularmente também achei que era o catalisador. Porém, quando a gente começa a fazer um diagnóstico, a gente vê que o carro tem vários outros problemas. E por esse motivo, galera, a gente tem que pôr isso na cabeça, hein? Por esse motivo, o diagnóstico costuma ser cobrado. Porque a gente tem que fazer teste em vários componentes do carro, gasta um maior tempão, com vários equipamentos que são super caros, para poder chegar num ponto correto e identificar o ponto correto e resolver o problema para o cliente. Senão, corre o risco de acontecer o que aconteceu aqui. Você pega o carro, leva para alguém, o cara não sabe fazer os testes corretos, não tem equipamento correto para fazer teste, não tem manual para fazer teste, para identificar os valores, troca uma peça, você acabou trocando uma peça boa por uma peça ruim. E aí você ficou na mão. É muito complicado, mas costuma acontecer com frequência. E a gente não pode desanimar por conta disso também não, viu, galera? Infelizmente, é o país que a gente vive, porém a gente tem que começar a escolher melhor os profissionais que vão nos atender. Beleza? O Bruno fez a escolha correta, ele e o pai dele. Trouxe na V8 mecânica, o problema parcialmente está resolvido, porém ele está completamente identificado. Beleza? Então vou deixar essa última imagem para vocês aí. Sonda lambda estava com problema, porém também tem problema no catalisador.
e também tinha problema nas velas de ignição. Beleza? Se precisar de um serviço profissional de excelente qualidade, procura V8 Mecânica. Um grande abraço, até mais.